Salve meus queridos, aqui é o Claudio Casimiro Vulgo Nobre, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar finalmente sobre o que está acontecendo com a Terra Luna. A Luna, que é um token que chamou atenção principalmente na última semana devido à queda assombrosa que ela teve. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu com essa cripto e também o que pode ser que venha a acontecer no futuro para a gente poder se preparar. É claro que esse vídeo logo de cara já falo para vocês que não se trata de dica de investimento, então tomem suas ações financeiras com base nas informações que vocês pegam na internet, mas também com seus próprios estudos. Então entendam primeiro o que aconteceu com essa moeda para vocês poderem ficar cientes do alto risco que envolve esse token. E se você por um acaso já está posicionado nela, fique informado sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer. Bom, para quem não sabe, a Terra Luna, que é o próprio token Luna, é uma plataforma de contratos inteligentes que é especializada em soluções para pagamentos e também desenvolvimento de rede para criar outras stablecoins algorítmicas. Então esse foi o grande foco dessa moeda. Ela queria criar um lastro por meio dos algoritmos, sendo atrelada a diferentes moedas fiduciárias. Então, ao invés de você ter uma stablecoin igual às padrões que são pareadas com o dólar, por exemplo, o SDT, a BUSD, a USDC, o foco daqui da Luna é que ela fosse um algoritmo com fundo de investimentos em BTC e diversas outras criptos, e todos esses ativos juntos, essas criptos, gerariam uma estabilidade para essa moeda, que é o UST, que a gente viu que estava totalmente atrelado com o ecossistema deles e que gerava todo o ciclo econômico dessa moeda. Então como é que acontecia? Basicamente você utilizava o token Luna e você queimava essas lunas por meio das trocas de Luna com o UST, e isso gerava um ecossistema que na teoria funcionava bem, porque você podia gerar queimas por meio de demanda pelo UST. Porque por outro lado, você usava o Anchor Protocol, que é essa plataforma aqui que vocês estão vendo, que era uma espécie de staking, no qual você fazia o staking de UST dentro desse protocolo e você deixava os seus USTs nele, e o mesmo te gerava 20% ao ano de rendimento, de rentabilidade. Então aqui você pode ver, hoje eles ainda têm em custódia um total de depósito de mais de $1 bilhão. Só que antes do problema acontecer, aqui no gráfico a gente até consegue ver as datas. Aqui entre o iniciozinho de maio, na primeira semana de maio, eles já estavam alcançando $14 bilhões em custódia. Então por aqui você consegue ter uma noção do quanto que esse mercado sentiu impacto. De 14% caiu para 1 bilhão. E isso aqui, boa parte desses valores são pessoas que ainda acreditam numa possível recuperação da moeda. Mas o grande problema disso tudo é que isso gera a espiral da morte. Então o que acontece? Qual é a espiral da morte? Basicamente você tem a Luna perdendo valor, e aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu para a Luna ter perdido o valor. Ela tem esse primeiro momento de perda, e aí o pessoal começa a solicitar os saques de UST. Porque quem está rodando o UST vai ficar com medo desse token também perder preço de mercado, e com essa queda de mercado eles vão solicitar o saque de UST para poder pegar o equivalente em Luna mintado e vender no mercado para poder pegar seus dólares de volta. O grande problema é que toda vez que você retira o UST e solicita lunas para poder fazer a troca, mais lunas eram mintadas. Isso aumentou o supply de uma maneira surreal. Então diversas operações sendo realizadas ao mesmo tempo gerou uma panic sale, que todo o mercado, com medo da drop dos preços, acabou sacando, e aconteceu o que deu, né? Deu no que deu. Uma queda de mais de 100% da moeda. A partir do dia 8, mais ou menos, a gente já consegue ver uma queda bem acentuada durante a corrida aqui desses dias. Você consegue ver que em questão de 3 dias, do dia 8 para o 11, a moeda já está dropada no chão, já abaixo de $1. E aí agora a gente se encontra nesse cenário atual, que é basicamente o que está acontecendo. E aí você vê um cenário desse, você começa a se perguntar, mas o que gerou uma queda absurda dessa? E aí você começa a ver aqui notícias como essa, que mostram que a Luna ela teve uma queda de 20% entre 7 e 8 de maio, chegando aos seus $61. E o motivo disso é que uma única baleia despejou mais de $285 milhões no mercado em UST. E por conta disso, o UST perdeu paridade com o dólar, chegou aos 98 centavos, e depois disso foi descarga baixa. Aí você consegue ver o volume de operações que estava acontecendo. O volume de operações na Luna foi surreal, chegou a casa dos bilhões com facilidade. E aí você consegue ver essa queda bem acentuada, você consegue ver toda essa queda que aconteceu no mercado de uma vez só.
em questão de 2 dias. E aí o dono do protocolo, que é o Dunon, ele vinha comprando muitos bitcoins para colocar em reserva e suprir possíveis saídas de UST do mercado, visando exatamente estabilizar valores, preços, como um caso como esse que aconteceu. Só que o grande problema é, conforme o número de ofertas por Bitcoin ficou muito alto, tendo em vista que ele teve que botar muito Bitcoin à venda no mercado para poder suprir essas possíveis quedas no preço da UST, houve uma queda rápida de preços. Isso dificultou ainda mais que fosse segurada a estabilidade do UST. E aí, consequentemente, o grande volume de novos vendedores que foram chegando, todo mundo vendendo ao mesmo tempo, consequentemente dropou o preço da moeda, que chegou nos patamares mínimos aí na casa dos 4 casas decimais. Aqui a gente vê os melhores preços que a Luna teve, chegou a 0.00009 e quebradinhos. Então você vê que depois de 4 casas decimais, a moeda começou a respirar um pouquinho nos últimos dias, mas é claro que ainda está totalmente incerto, é um cenário totalmente atípico do que a gente é habituado. E é claro que a respeito da Luna, tudo é questão de incerteza. Nesse exato momento tem acontecido diversas votações a respeito de um possível fork ou não do token, se vai ser criado um token 2.0 ou não. Ninguém sabe. O mercado em si tem um grande número de votações, só que consequentemente muitas pessoas não querem que isso aconteça, que seja criado um novo token. E também existem diversos rumores se está acontecendo ou não queimas na moeda. Uma coisa é certa, a queda nas negociações é perceptível. Você consegue ver que em questão de 3 a 4 dias atrás, os volumes chegaram na casa dos bilhões novamente de negociações da moeda do token Luna, só que hoje já está na casa dos 332 mil. Então teve uma queda bem acentuada. Diversos investidores estão esperando ainda qual vai ser o futuro dessa votação. Ainda faltam 3 dias de votação para saber qual vai ser o futuro desse token. E por enquanto a gente vai vendo como que o mercado está lidando com isso. Muita gente está acreditando ainda que é possível ter uma volta dos preços para a Luna voltar a valorizar, enquanto que muitos já aceitam que infelizmente já não tem volta. Então muitas pessoas já estão começando a sair da posição da moeda por aceitar o prejuízo, enquanto outras ainda estão rodando. E aqui a gente vê, até hoje a gente conseguiu ver um pouquinho de valorização. O dia começou com a moeda valorizando, ela chegou aí a valorizar seus 100%, mas ainda assim isso aqui não quer dizer nada enquanto não sair a votação sobre esse fork. E é exatamente com isso que eu gostaria de deixar vocês informados que é uma operação. Se você está pensando, tem saído muita notícia sobre essa moeda no YouTube, em diversos outros locais, opere com valor que você possa perder. Isso aqui é um cenário totalmente diferente do que a gente está habituado, e é claro que estamos esperando notícias muito importantes sobre essa moeda. Então tem que ver qual vai ser o futuro ainda dela, o que vai acontecer, e você fique ciente que agora eu vou tentar também deixar vocês mais atualizados sobre o que está acontecendo sobre ela, tendo em vista que eu recebi muita mensagem sobre gente perguntando se eu estava operando ainda nessa moeda ou não. Eu dei a sorte, graças a Deus, de ter vendido as posições que eu tinha de Luna antes desse crash do mercado, antes dessa queda surreal que teve, mas ainda assim, depois de ver essa queda que ela teve, eu ainda assim me posicionei novamente. Tivemos algumas quedas bem consideráveis aí nas últimas semanas, então eu acho que ainda podem pintar oportunidades, mas eu acho que você tem que ficar muito atento sobre isso e use um dinheiro que você pode perder, por favor. E caso fique alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar tentando responder o mais breve possível, e sugestões de vídeo são sempre bem-vindas, podem mandar. No mais, eu vou ficando por aqui, desejo para vocês um belíssimo dia, uma ótima semana, e a gente se esbarra no próximo vídeo. Abraço!